Vamos voltar então à gravação para ver se eu consigo finalizar a aula. Em casa, com criança é assim mesmo. Então, voltando a essa imagem, você vai ter diferentes pressões venosas, que elas vão ser justamente influenciadas por postura, né, ação da gravidade e, claro, também a ação da pressão atmosférica. Tá? Então, a gente já viu, né, que aqui na região do pescoço a gente vai ter uma pressão zero, e essa pressão zero ela é causada principalmente pelo colapso nessas veias pela pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica aqui é tão forte que ela consegue fechar, né, obstruir, obstruir não, colapsar essa veia. No seio sagital, lá dentro do encéfalo, você vai ter uma pressão negativa de -10. E às vezes, né, mas como? Lembre-se que esse sistema, né, circulatório é um sistema fechado. Então, a partir do momento que você tem a abertura aqui, né, da jugular e o fluxo sanguíneo passa de uma vez, né, é como se ficasse sem sangue nessa parte superior. Por isso você tem né, o colapso aqui pela ação da gravidade, e lá no seio sagital você vai ter como se fosse uma sucção, né, como se tivesse uma pressão negativa, né, criasse um vácuo ali naquele sistema, né, e esse vácuo é inclusive perigoso. Se for aberto o seio sagital durante uma cirurgia, ele vai fazer a sucção do sangue, né, vai fazer a sucção de ar e causar, tá, e causar no indivíduo uma embolia gasosa, certo? Devido à sucção nesse período. Tá? E aqui no braço você vai ter, né, a questão da pressão, da gravidade e a atração, né, a força gravitacional, formando aquilo que a gente viu lá, né, na física hidrostática, a coluna de líquido. Então, você vai ter uma pressão de mais 35 milímetros de mercúrio nas mãos devido à coluna de líquido que é formada entre o sangue na mão, né, e o sangue aqui já no final da veia braquial. Certo? Isso é que vai dar essa diferente níveis de pressão. E é isso que explica também porque eu tenho uma pressão tão alta na veia dos pés, porque é a coluna de líquido que é formada entre o coração e os pés dá uma coluna de líquido tão grande. E é claro, quanto mais você vai subindo, essa pressão vai diminuindo porque a coluna de líquido é menor, certo? Até a pressão de mais 22 aqui. Como a gente falou, como eu mencionei anteriormente, né? Essas veias abdominais elas colapsam em certos pontos, né, naturalmente, e a grande quantidade de gordura visceral ela pode pressionar ainda mais, aumentando essas pressões aí, diminuindo o fluxo para as pernas, então você vai ter um acúmulo de sangue maior nas pernas, podendo causar inchaço nos membros inferiores. Uma outra causa que pode levar a isso é a gravidez. Então, quando o feto está se desenvolvendo no útero, ele vai tomando espaço no abdômen e contraindo, causando compressão nessas veias abdominais. E isso, né, a compressão dessas veias abdominais, pode levar a um inchaço nas pernas, que às vezes ocorre comumente durante o final da gravidez das mulheres. Tá? É claro, se o indivíduo tiver uma massa abdominal, né, um câncer, por exemplo, que também se desenvolva próximo a essa região, ele pode também comprimir e causar efeitos semelhantes. Inclusive, as mulheres que têm a tendência, né, de ter hemorroidas, que é uma tendência genética familiar, tá? Ela pode desenvolver hemorroidas no período, né, do final da gravidez devido a essa compressão dessas veias, né, e o aumento da pressão venosa nos membros inferiores. Isso pode causar um aumento dessa pressão venosa e criar hemorroidas na mulher durante o período gestacional. Claro que eu acabei de falar, né, indivíduos também obesos têm uma tendência maior a ter esse problema devido à compressão pelo tecido adiposo, tá, desses mesmos vasos sanguíneos. Eu esqueci de apertar primeiro, né? Era para vir primeiro a pergunta para vocês tentarem me explicar. A sorte de vocês é que essa aula é online, porque senão vocês iam olhar isso aí e ficar olhando e eu ia perguntar então por quê. Mas fica para a próxima aula.
Devido às veias terem que vencer essas forças, né, para que haja circulação venosa, as veias têm um sistema especial que ajuda nesse processo, que são as válvulas venosas. Então, semelhante com as válvulas cardíacas, né, aqui na veia a gente tem as válvulas venosas, que elas não permitem o refluxo de sangue. Tá? Então, quando há uma pressão maior aqui embaixo, ela abre, permite o fluxo de sangue, e assim que esse sangue tenta retornar, ela fecha, né, permitindo ah, uma função unidirecional do sangue, beleza? Nessas veias. E claro, com a ajuda dessas válvulas, tem a formação do que a gente chama de bomba venosa. As veias, elas têm um tecido muito delicado, mas elas são extremamente influenciáveis. Então, se tem um músculo, né, fazendo o processo de contração ali próximo a ela, essa contração muscular, ela ajuda ao fluxo sanguíneo ir na direção do coração, através desse processo de contração muscular. É por isso que a gente diz que, né, na panturrilha da perna é o segundo coração, porque é um músculo muito forte, aonde passam veias calibrosas muito próximas e entre os músculos. Então, quando há contração, você empurra aquele sangue na direção das veias mais superiores. E claro, com a ação das válvulas, esse sangue não volta. E isso permite um fluxo unidirecional. Algumas pessoas têm defeitos, infelizmente, nessa válvula, geralmente também de cunho genético. Tá? Você pode ter defeitos aí por outras causas, né? A questão da, da obesidade, do sedentarismo contribuem nessa questão, mas também uma causa genética muito forte influencia no aparecimento das varizes, que são os problemas nessas válvulas aí, certo? Aqui só mostrando, né, que a incompetência dessas válvulas é que forma essas varizes aqui, né, essas varizes bolhosas, como ela é um impedimento ao fluxo sanguíneo, né, você vai ter um acúmulo de sangue nesses vasos sanguíneos e os tecidos que são drenados por esses vasos sanguíneos, eles acabam tendo o que a gente chama de congestão. Você tem baixo fluxo, isso que leva à dor, né? Essas varizes, geralmente, elas são acompanhadas por dores nas pernas que são causadas por esse fluxo de sangue difícil nessa região, porque o fluxo de sangue vai ser redirecionado para os vasos que são competentes e isso acaba prejudicando o tecido que é drenado. Por isso que quem tem muitas varizes sofre com muitas dores nas pernas também. Então, após toda essa explicação, é fácil a gente perceber a função de reservatório do sistema venoso, devido à sua uh, alta capacidade de se distender, né, a distensão desses vasos, e, claro, a complacência. Ele não só se distende muito, como ele também é capaz de guardar um grande volume de sangue. Então, 60% do volume de sangue do indivíduo ela está no nosso sistema venoso, tá? E é devido à sua maior distensibilidade, maior complacência. E a gente também tem alguns outros órgãos que são considerados como reservatórios, como é o caso do baço. Lá na polpa vermelha do baço, você tem uma grande quantidade de hemácias que estão ali paradinhas. Então, quando o baço tem um processo de contração, né, aquele reserva de hemácia do baço, ele pode aumentar o hematócrito do indivíduo em 1 a 2%, devido à grande quantidade de células que tinha ali no baço. No fígado também tem essa propriedade, através dos seus capilares sinusóides, eles são muito abertos e as hemácias, inclusive, podem passar para esse tecido hepático. Então, a contração do fígado também consegue disponibilizar uma grande quantidade de sangue para o organismo, não tão grande quanto o baço, né? Claro, as grandes veias abdominais, como eu falei para vocês, a maior parte elas têm um processo de ficar colapsadas e abrir quando há um aumento de volume, então elas funcionam como pequenos balões lá no interior do abdômen. Quando há uma contração, esses balões se esvaziam e podem direcionar uma grande quantidade de sangue de volta para o coração. E por último, o plexo venoso abaixo da pele, né, que é muito comum a gente ver quando o indivíduo tem algum problema durante o dia, né? Se ele se assustar, né, que dá aquela cara branca, ou então se ele passar mal, a primeira característica do indivíduo é o que a gente chama de
palidez cutânea. E ele é dado justamente pela contração desse plexo venoso. Então, quando ele contrai, ele vai jogar o sangue para os vasos maiores em direção ao coração e dá aquela característica da palidez cutânea. Tá? Então, você consegue direcionar esse sangue da pele toda vez que o indivíduo tem uma necessidade de um aporte maior sanguíneo. É por isso que a cara branca, né, ela está ligada ao mal-estar. Quando o indivíduo tem uma necessidade de direcionar o sangue de volta para o coração para gerar um grande débito cardíaco, você vai ter aquela característica das faces